Vamos lá, pessoal. O último slide da aula de hoje, de quarta-feira, onde a gente vai continuar a classificação do carbono e depois a identificação das principais funções. A gente parou na ideia de uma cadeia ser fechada, aromática ou alicíclica. Lembrando que as cadeias aromáticas têm o anel benzeno, então sofre o efeito de ressonância, né? As alicíclicas não. Quanto às cadeias aromáticas, continuando, elas podem ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear só tem um núcleo. Polinuclear não é a rigor como no português. Poli, 4 ou mais. Não, passou de um anel, a gente já chama de polinuclear. Então, aqui tem 2 anéis, é polinuclear. Mas qual é a diferença dessa polinuclear para essa polinuclear? Essa polinuclear é condensada, eles estão juntos. Essa polinuclear é isolada, são núcleos isolados. Ok? Essa cadeia é chamada de alifática, por quê? Porque a cadeia principal não tem o anel benzeno, é chamada cadeia mista. Né? A cadeia nuclear, porque só tem um anel benzeno. Aqui já é uma cadeia mista. Por isso que ele usou o termo alifático aí, olhando como ponto de vista a cadeia principal, o CH2. Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai começar a identificação dos compostos orgânicos. A gente teve uma revisão sobre o tipo de cadeia, que é bem simples, classificar o carbono na cadeia. Agora que a gente começa a parte da orgânica, que é muito explorada nos vestibulares como a Consultec, que é a identificação das principais funções orgânicas. Você ter capacidade de olhar o composto e dizer qual é a função que está presente. Então a gente vai discutir as principais funções orgânicas. Nesse momento não tem nomenclatura, é mais identificar os compostos. Depois que identificar os compostos, é que a gente vai começar as normas de nomenclatura dos compostos orgânicos. Aí logo depois vem as propriedades dos compostos orgânicos, incluindo aí a isomeria, e depois as reações orgânicas e bioquímica e polímero. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. As principais funções orgânicas. Nós temos que só uma análise anterior, antes de começar, melhor dizendo. As funções inorgânicas são mais simples, que só são basicamente 4. São 5, mas o ensino médio só trabalha com 4. Ácido, base, sais e óxido. Tem hidreto, mas o ensino médio nem explora tanto os hidretos. A orgânica não, são várias funções. Então a gente vai discutir as principais que o ensino médio usa. Existem outras, lógico que existem outras. Existe até a linguagem mais a bioquímica, que são funções mistas. Você tem várias funções na mesma estrutura. Também a gente vai ver isso. Então vamos lá. A primeira função, que para mim é a base de todas as outras, é a função hidrocarboneto. O nome é hidrocarboneto, hidrogênio, carboneto, carbono. Então são compostos binários, só tem 2 elementos, carbono e hidrogênio. Mas é uma função muito extensa. Na graduação é uma cadeira enorme, só estudo dos hidrocarbonetos é uma cadeira só. Porque é muito grande a função hidrocarboneto. E além disso, temos um detalhe. Se você entende de hidrocarboneto, você entende das outras funções orgânicas. Somente se você entende alcano, alceno e alcino. Porque o alcano só tem ligações simples, o alceno uma dupla e um alcino uma tripla. Ou seja, você começa a analisar compostos que têm ligação dupla entre carbonos, compostos que têm ligação tripla entre carbono e compostos que não têm nuvem pi entre carbonos. Então as características vão ser semelhantes nas suas análises. Então vamos lá. Hidrocarboneto. São compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então é um composto binário. Isso aqui é um hidrocarboneto, esse é um hidrocarboneto, hidrocarboneto, hidrocarboneto. Então você tem vários tipos de hidrocarboneto. Então vamos lá. Principais tipos de hidrocarboneto. Primeiro, alcanos. O nome em latim é alquano. E esse nome é interessante porque em latim se bota com Q, U, A, alquano. E é por isso que os radicais, né, que a gente vai discutir depois, são radicais alquil. Il é porque perdeu um hidrogênio. Alque porque vem de alcano. São os radicais provenientes dos alcanos. Você tem radical alquil, alquenil. Alquenil já vem de alqueno, já vem de alceno. Il é porque é monovalente. A gente vai discutir lá os radicais. Mas o nome dos radicais tem a ver com o nome do hidrocarboneto. Alcano. O outro nome dele é alquano, que não está escrito. E o outro nome dele é parafina. Por que parafina? Aí é importante saber, porque parafina vem do latim. Param afim. Paro afim, pouca afinidade química, baixa capacidade de reagir.
Então, quando você diz que um alcano é uma parafina, ele tem baixa capacidade de reagir. No cotidiano, os alcanos que são chamados de parafina só são os alcanos sólidos, acima de 17 átomos de carbono. Os alcanos são sólidos, então eles são chamados de parafina. Mas, na verdade, todo alcano é uma parafina. Desde o alcano gasoso, que vai de 1 a 4 carbonos, o alcano líquido, que vai de 5 a 16, e acima de 16 os alcanos são sólidos. Sapinho, por que você está fazendo essa divisão? Porque a gente percebe que como os compostos, os hidrocarbonetos, são apolares, se você comparar um com o outro, é o mesmo tipo de ligação, são apolares, o segundo critério que determina o ponto de fusão e ebulição é a massa molar. Então, se você aumenta a cadeia carbônica, você aumenta a massa molar, você aumenta o ponto de fusão e ebulição, porque aumenta a interação das forças de polo induzido, já que ele é apolar. Isso significa o quê? E à medida que você aumenta o número de carbonos, aí você vai mudando as fases físicas. De 1 a 5, a 4, 5 carbonos, você tem, a 4 carbonos melhor dizendo, você tem alcanos na fase gasosa. De 5 em diante até 16, eles estão na fase líquida. Então, aumentou o ponto de fusão, aumentou o ponto de ebulição. De 17 em diante, você já tem alcano na fase sólida. Né? Mas todos são parafina, pagam afim, pouca afinidade química, baixa capacidade de reagir. Já os alcenos têm alta capacidade de reagir porque é fácil de romper a nuvem π. Então, não são os hidrocarbonetos que são parafina, somente os alcanos. Os outros hidrocarbonetos reagem com muita facilidade. Então você tem os alcenos é porque tem uma ligação dupla, também chamados de alqueno em latim, ou oleofina. Por que oleofina? Óleos finos, óleos essenciais. São usados como matéria-prima na produção de óleos essenciais, óleos finos. Por isso que nós chamamos de oleofina. Nós temos os alcinos ou os alquinos. E aí tem um detalhe importante para um vestibular técnico como a Consultec. Os alcinos se dividem em dois, verdadeiros e falsos. O que é um alcino verdadeiro? A gente considera um alcino verdadeiro quando a ligação tripla está na posição 1, ou seja, você tem hidrogênio ligado ao carbono insaturado. Toda vez que eu tenho hidrogênio ligado ao carbono insaturado, esse alcino é verdadeiro. Quando eu não tenho hidrogênio ligado ao carbono insaturado, ele é falso. Então você tem alcino verdadeiro e alcino falso. O verdadeiro, ele tem hidrogênio ligado ao carbono insaturado, ou seja, a insaturação da ligação tripla está na extremidade da cadeia. Eu ainda não falei de nomenclatura, mas a gente já viu nomenclatura com nossos professores. Por exemplo, se eu digo assim, butino 1, verdadeiro. Octino 1, verdadeiro. Butino 2, falso. Porque a insaturação não está no carbono 1. Ela está na extremidade da cadeia, que é o carbono 1, para ser verdadeiro. Agora, qual é o único alcino que a gente chama duplamente verdadeiro? É o etino, que é o menor de todos, só tem 2 carbonos. Todos dois têm hidrogênio ligado ao carbono insaturado. Tudo bem, pessoal? Então você tem essa classificação a parte dos alcinos. Alcino verdadeiro e alcino falso. A orgânica foi infeliz em colocar a característica que se chama verdadeiro e falso. Porque todos os dois são alcinos. Mas, Sapinho, por que senão verdadeiro e falso? É porque na indústria, o pessoal da base, que não necessariamente eram químicos, mas eram trabalhadores, são trabalhadores, melhor dizendo, que lutam no dia a dia com a química, mas eles não tiveram a oportunidade, como nós estamos tendo agora, de estar estudando, preparando para entrar numa academia. Então eles começaram a fazer uma diferenciação entre os alcinos lá na base, na linguagem deles. Eles sabiam que esse alcino, que tem hidrogênio ligado ao carbono insaturado, ele reage com metais, liberando gás de hidrogênio. Então, se você botar o sódio metálico, ele reage. Ele libera o gás de hidrogênio. Esse alcino não reage. E aí começou, como esse não reage, começaram a chamar esse de alcino falso. E esse que reage, começaram a chamar de alcino verdadeiro. Mas o motivo de reagir é ter hidrogênio ligado ao carbono da insaturação. E facilita a acidez do alcino. E depois a gente vai discutir essa questão de acidez. O alcino verdadeiro é mais ácido, o alcino falso não. Então, essa acidez, essa liberação do H, né, dá a ele uma característica de acidez que permite que essa reação ocorra. Como o pessoal da base não teve oportunidade de ter uma discussão dessa acadêmica, eles começaram a dizer aquele que reage é verdadeiro, aquele que não reage é falso. E aí ficou a literatura, a diferenciação entre alcino verdadeiro e alcino falso.
Os isômeros, que são compostos com a mesma forma molecular, dos alcinos pode ter alcino verdadeiro e alcino falso. Você tem o C4H6, você pode ter o butino 1 e o butino 2. Então, o butino 1 é verdadeiro, o butino 2 é falso. Tudo bem? Ciclo alcano ou ciclano, ou ciclo parafínico. Por que isso? Porque ele tem a mesma estrutura de um alcano, só que a cadeia dele é fechada. Por isso que a gente chama de ciclo alcano ou ciclano ou ciclo parafínico. Né? É saturado, mas ele cadeia fechada. Ciclo alceno é bem parecido, ou ciclo olefina. Ele tem a cadeia fechada, mas ele, como alceno, tem uma ligação dupla. Apenas uma ligação dupla. Só uma ligação dupla. E aí ele é fechado. Os aromáticos têm anel benzeno. Eu deixei os alcadienos por último, porque os alcadienos também têm uma classificação que é muito usada nos vestibulares. Dessas três, essa do meio é mais usada. Então, alcadieno é ter dupla ligação. Tudo bem, alcadieno tem dupla ligação. Duas duplas ligações. É como se fosse dois alcenos. Inclusive a gente chama de dialgrafina. Né? Porque é como se fosse dois alcenos juntos. Repare como eu tinha dito no início. Se você entender a estrutura de um alcano, que é um composto saturado, a estrutura de um alceno, que tem uma ligação dupla, e de um alcino, que tem uma ligação tripla, os demais são cópias dele. Ou aumentando o número de nuvens pi, ou fechando a cadeia, mas são cópias. Um aromático é como se fosse três alcenos juntos, numa cadeia fechada. Então ele começa a copiar as características ou de alcano, ou de alceno, ou de alcino. Por isso que é de extrema importância a gente ter essa noção de alcano, alceno e alcino. Somente no que tange lá as reações orgânicas. Se você entender as características de um alcano, de um alceno e de um alcino, você vai entender claramente o mecanismo de reação orgânica. Tudo bem? Então, por isso é que eu estou voltando. Alcano é saturado, alceno só tem uma dupla, se tiver mais de uma dupla não é alceno. E alcino tem uma ligação tripla. Agora é lógico, eu vou parar aqui em alcadieno. Mas sabe, existem outros hidrocarbonetos, existem bem mais. Eu posso chamar de alcatrieno. Aí você pega a lógica. Se é alcatrieno, eno é de alceno, então tem dupla. Alcatrieno, então estão três duplas. Pronto, é um hidrocarboneto com três duplas ligações. Não tem como a gente colocar aqui todos os exemplos de hidrocarboneto, porque a função mais vasta que a gente tem são os hidrocarbonetos. A gente comenta os principais, os que mais caem nos vestibulares, mas não são os únicos. Seria leviano da minha parte dizer, esses são os únicos. Não. Também tem um vestibular como o nosso, que é da Consultec, que é um vestibular técnico. Ela pode explorar um outro hidrocarboneto que a gente não comentou aqui. Tudo bem? Então você tem que ter essa noção. Então vamos lá. Alcadieno são duas duplas ligações. Duas duplas ligações. Então você vai ter essas duplas ligações, podem estar juntas. Chama de alcadienos acumulados, não cai nem na Consultec, ou arênicos, é o nome dele no começo. Mas a gente chama mais de alcadienos acumulados. São seguidas as duplas. O que mais cai no vestibular são os conjugados. Conjugados, a dupla é alternada por uma única simples. Dupla, simples, dupla. Se tiver dupla, simples, simples, dupla, já não é conjugado, é isolado. Para ser conjugado é DSD, dupla, simples, dupla. São os alcadienos conjugados, são de extrema importância na química orgânica, muito explorados nos vestibulares. Primeiro porque toda vez que eu encontrar uma estrutura com dupla, simples, dupla, alternadas ou conjugadas, essas estruturas permitem a condução da corrente elétrica. Essas nuvens pi vão sofrer um efeito de ressonância semelhante ao do benzeno, e aí ele permite a transferência da condução da corrente elétrica pela nuvem pi, a nuvem de elétrons. Então, todo composto que tem nuvem pi conjugada permite a condução da corrente elétrica, inclusive na fase sólida. Então, alguns livros de química, tirando o livro da professora Marta Reis, têm a péssima mania de dizer que só os metais conduzem na fase sólida. Não, não é só os metais. Metais conduzem na fase sólida e qualquer outra espécie, eu estou ampliando o conceito máximo da química, qualquer outra espécie que apresente nuvem pi conjugadas. São nuvem pi conjugada? Dupla, simples, dupla. Por exemplo, uma estrutura covalente tem essa condução da corrente elétrica, é o carbono grafite.
Por que eu chamei de covalente? Porque o carbono grafite não é molecular, é união de átomos, então é uma estrutura covalente, que é bem mais forte do que a molecular. Então, a estrutura do carbono grafite conduz corrente elétrica na fase sólida, porque ele tem nuvem π conjugadas. Esse alcadieno conjugado, peraí que eu passei, conduz corrente elétrica também. Os isolados não conduzem corrente elétrica. Então, você tem os hidrocarbonetos, esses são os principais. Só fazendo o resumo, eu tenho de cadeia aberta alcano. Deixa eu voltar. Alcano, ligação simples, alceno, uma dupla, alcino, uma tripla. Alcadieno, duas ligações duplas. Agora, os alcinos são chamados de verdadeiros e falsos. Verdadeiro ligado, o hidrogênio ligado ao carbono insaturado. Falso, o hidrogênio não está ligado ao carbono insaturado. Alcadienos são três tipos: acumulados, duplas seguidas; conjugado, duplas alternadas por uma simples; isolado, qualquer outro critério que não encaixe nem no acumulado, nem no conjugado. Cadeias fechadas, a gente tem ciclo alcano, ciclo alceno. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar nas funções oxigenadas. Então, pessoal, até aí, alguma dúvida? A gente vai parar o slide aqui, né? A aula de hoje, de quarta-feira. Na próxima quarta-feira, a gente continua a identificação dos compostos orgânicos. Essas aulas são mais simples, que é só para identificar os compostos orgânicos. Depois a gente vai discutir nomenclatura, ligantes, radicais. Outra coisa, a gente está na Consultec, a gente tem que parar de achar que só existe radicais monovalentes com a terminação -il. Existem radicais irideno e ileno. A gente vai ver a diferença na próxima aula desses radicais. Nessa próxima não, na outra, né? Na terceira aula da pandemia. Na segunda aula da pandemia, agora de maio, né? Dia 13 de maio. 13 de maio, ó. Voltamos à escravatura. Estarei 13 de maio tendo aula, trabalhando no labor, né? Então, 13 de maio, a gente vai continuar a identificação dos compostos orgânicos. No dia 20 de maio, a gente começa aí a discussão, provavelmente, de nomenclatura. 20 e 27 de maio. No início de junho, esperamos já estar, né, aula presencial de carne e osso, olho no olho, sentindo as respirações, né, que é a aula mais interessante para mim. Fiquem com Deus, que o plano maior proteja a todos e principalmente a família de vocês. Principalmente no que tange o pai, a mãe, a avó, e o pessoal da terceira geração, que são de extrema importância. Principalmente a mãe. Sempre comento isso. A mãe é uma só, é única, insubstituível. Então, se ela está no plano Terra, se ela não desencarnou, não foi para um outro plano, cuide o máximo de sua mãe. A minha já está na pátria espiritual, tanto a minha mãe como meu pai, mas eu sempre lembro dos dois com muito carinho e agradeço a eles tudo que eu sou. Muito obrigado. Continue na quarentena. Estou aqui à disposição de vocês no 988-55.000. É só passar o zap e pedir a dúvida, ok? Boa noite a todos.